Bom dia, muito bem-vindas, queridas, muito bem-vindos a mais um encontro, né, aqui na Escola do Mestre para Mães. É uma alegria para nós, né, podermos estar aqui reunidas tão cedinho, né, e poder aprender mais aqui sobre os planos de Deus para nós, né, o nosso Mestre Jesus. E hoje teremos a continuação, a parte 2 do nosso estudo 15 especial, com a nossa convidada super especial, Sarah Spencer, né? É uma grande alegria ter a Sarah aqui conosco, e hoje eu fiquei aqui incumbida de dar essas boas-vindas a vocês. Bem-vinda, Sarah, mais uma vez, e eu quero lembrar a todos, né, fazer alguns lembretes. Primeiro, que nós temos aqui o encontro da Escola do Mestre para Mães, todas as terças-feiras, das 5 às 6 da manhã, onde nós temos o momento do estudo, e das 6 às 6:30, onde nós não gravamos mais, e temos o nosso bate-papo, o nosso momento aqui de troca, tá bom? Com as mães. Onde também nós podemos fazer perguntas, tá? Também temos as sextas-feiras no nosso grupo do Telegram, das 5 às 6 da manhã. Para quem estiver no grupo, quem não estiver, entra lá no familiarizando.org e acesse os nossos grupos pelo Telegram. Temos um grupo especial de mulheres de oração. E toda sexta-feira, das 5 às 6, nós nos unimos em oração e em busca do Espírito Santo. Ali colocamos nossos pedidos, agradecimentos também, tá bom? Participe. E hoje, com a parte 2 do nosso estudo sobre modéstia no vestuário, esse estudo super especial, foi muito bom o primeiro estudo, tivemos muitas pessoas aqui, não é, Sarah? Foi uma bênção, e falo por mim, tá? Foi uma bênção. Foi uma bênção, e nós somos muito gratas a Deus pela oportunidade, por ter você aqui conosco, lembrando, né, que a Sarah, essa pessoa querida, é a esposa do pastor Daniel Spencer e mãe dos jovens, Rebeca. É David ou Davi? Depende de onde a gente está. Então, fica a critério de cada um. E Joel, isso, né? E desde bem jovem, ela já decidiu investir nessa carreira maravilhosa de ser mãe, a mais importante de todas, né? Esposa e mãe. E ela, então, iniciou o projeto Plano Original, né? E hoje está aqui para, mais uma vez, compartilhar conosco esses aprendizados, para que, então, nós possamos conhecer ainda mais sobre os planos de Deus para nossas vidas, né? Não só como mãe e mulheres, mas como família também. Amém. Neste momento, eu gostaria de fazer uma oração para iniciar, tudo bem? E vou passar a palavra para nossa querida Sarah. Feche seus olhos, assim como estamos, vamos orar. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome, ó Deus. Senhor, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá com vida e saúde e na possibilidade de podermos aqui reunidas ouvir mais dos teus planos maravilhosos para a nossa vida, Senhor. Como diz na tua palavra, são pensamentos, são planos que o Senhor tem para nós de paz e não de mal, porque o Senhor quer nos dar um futuro com esperança. Senhor, que o Senhor possa abençoar, sabe, neste momento, imbuí-la do teu Santo Espírito, que cada uma de nós que aqui estamos possamos não só ouvir, Senhor, mas também praticar aquilo que a tua palavra nos orienta, porque sabemos que nos dias que nós estamos vivendo nessa terra, são dias solenes onde nós precisamos nos voltar ao plano original. Obrigada por todas as coisas, seja conosco. Nos entregamos em tuas mãos. Abençoe cada mulher, cada mãe, cada pessoa que estiver entrando aqui neste encontro. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Amém. Pois é, queridas, bom dia. É uma grande alegria e privilégio estar com vocês de novo. E começando aqui, eu vou começar por partilhar a minha tela e vou pedir a vocês que continuem em oração, porque hoje é bem longo, hoje é bem intenso. Então, orem para que a gente consiga fazer bem depressa, e se não, a gente continua na semana que vem, tá certo? Então, para aqueles que não estiveram conosco na semana passada,
Então, esse é um tema que é um tema, muita gente fala sobre isso, é bastante controverso, mas eu queria deixar para vocês claro de que não foi, para aqueles que não viram na semana passada, esse não foi um estudo feito para mostrar a verdade para ninguém, tá? Isso foi algo pessoal, Deus trabalhou comigo, tem a ver com a minha experiência, e eu estou tendo a oportunidade, a bênção de partilhar com vocês, na expectativa de que possa ser uma bênção para vocês também, mas só para que vocês saibam, e hoje vocês vão ver um pouco melhor, não tem nenhum preconceito, não tem nenhum objetivo crítico, nem tem objetivo de maneira nenhuma convencer ninguém. Realmente o objetivo é partilhar aquilo que Deus fez por mim, aquilo que Deus mostrou para mim e que possa ser uma bênção para vocês, tá? Nós hoje vamos fazer uma viagem pela história, vamos começar essa viagem pela história, e a razão pela qual eu gosto de ir pela história é porque, na verdade, muitas vezes a gente fica preocupado em tentar provar esse ponto através da Bíblia, através do Espírito de Profecia, que é bom, que temos ali realmente muita informação, mas eu acho que fica mais irrefutável quando o mundo fala, né? Quando a própria a história, a ciência falam sobre a mesma coisa. Então, esse vai ser o nosso caminho para hoje. E eu quero voltar a lembrar também que esse é um tema, e especialmente as ilustrações que vamos estar usando, é para fins educativos, eu não tenho realmente direito autoral sobre a maior parte dessas imagens. Então, só para deixar essa abertura para vocês, por favor, não se sintam criticadas, quem quer estiver em outro caminho, com outra maneira de ver, não tem nenhum problema. Somos cristãos, temos uma caminhada pessoal, cada um de nós, né? E o objetivo aqui é uma partilha de crescimento, não é realmente nenhuma crítica, é um tópico conceitual. Então, vamos só rapidamente, muito rapidamente, lembrar, nós falamos na semana passada que existe um certo senso comum em relação ao vestuário, né? A gente pode estar calado, simplesmente aquilo que vestimos transmite aquilo que estamos fazendo, ou que vamos fazer, não é? Ou quem somos, nós vamos lembrar disso também, né? Então, ao olhar para essas fotos, a gente sabe claramente quem está indo para um casamento, quem está indo para o parque, quem está indo jogar alguma coisa, né? Então, também lembrando que aprendemos que é bem normal que as mulheres tenham essa necessidade de chamar a atenção, que são atraentes, que têm mais essa postura, porque fomos feitos dessa forma, da parte de Deus, né? A mulher é como a gente costuma chamar, né? A mulher é a gazela e o homem é o caçador. Então, isso é normal, não é uma coisa anormal. O que torna a coisa mais complicada é que nós vimos isso também na semana passada, que nós fomos chamados para vestir para glória e beleza, mas não nossa glória e beleza, não é? Nós estamos aqui para representar também o caráter de Deus como seres humanos. Então, isso faz muita diferença. Também vimos, e aqui essa foi uma parte também que foi bastante importante, tivemos perguntas no fim, que o nosso caráter, ou o caráter de uma pessoa, é julgado pelo aspecto do seu vestuário. É um texto extremamente curto, mas extremamente forte, não é? E também isso é um fator normal do ser humano, não estamos sendo melhores ou piores por fazer isso, é relativamente normal isso. Olhando para esse indivíduo, nós constatamos que, apesar de ser a mesma pessoa, ele, num momento, dá medo, enquanto que, num outro momento, ninguém tem nenhum problema, nenhum receio de lidar com ele, apesar de ser a mesma pessoa. E apesar dessa mudança ter acontecido em coisa de 3, 5 minutos de vídeo para nós, né? Então, partindo desse ponto agora, vamos continuar para a nossa história. E eu queria que vocês tivessem as suas canetas, os seus papéis, porque aí no fim podemos fazer as perguntas, mas vai ser bastante intenso, tá? Muita informação hoje. E eu oro para que vocês possam ganhar muito com essa informação e vocês fiquem orando por mim para que a coisa vá depressa, que o tempo voa. Então, começando por partilhar um pouco de mim, né? Por que vou partilhar um pouco de mim? Porque acho que é importante vocês entenderem de onde isso nasceu. Eu vim para a igreja com 10 anos, 9, 10 anos foi quando a gente conheceu a igreja adventista.
E, portanto, a minha vida não foi sempre, eu vim de um lar sempre cristão, não é? Mas as igrejas cristãs não concordam todas com essas questões de modéstia ou de simplicidade. E eu me lembro perfeitamente de todos os encontros de família, todas as mulheres vestidas mais, né, com maquiagem, com joias, com roupas YZ, e eu mesma, né, tive a minha vida normalmente assim como qualquer outra pessoa. A única coisa foi que, em grande medida, eu cresci como um rapazinho, né? Eu cresci mais, a minha coisa era estava sempre com os meninos. Os meus melhores amigos sempre foram rapazes, sempre foram meninos. Na escola, eu estava sempre com os meninos. Vocês veem aqui essa foto embaixo, no meu aniversário, eu sou a única menina e a minha mãe me fez vestir um vestido. Eu quase morri. Eu disse, mãe, um vestido, por que um vestido? Ai, eu sei que é o meu aniversário, mas não vai ter nem menina aqui. Foi muito engraçado. Quando começaram a me dar boneca, eu tenho só um monte de menino no quarto. Eu disse, ai, por que tá me dando boneca? Me dá uma bola. Então, assim, eu venho de uma história, não é, de uma realidade em que esse negócio de saia não cabia nem no meu armário. Eu tinha uma saia para o sábado. E era porque tinha que ser, né? Então, aí vocês veem essa foto aí do box, essa foto aí não é minha, porque naquele tempo ninguém tirou foto minha, mas eu fiz kickboxing. Então, a minha vida foi nessa coisa, né? Você vê aí, a maior parte das fotos que você vê minha, eu tô com os meninos, acampamentos, minhas equipes eram sempre dos rapazes, cavalo, eu fiz equitação por alguns anos, kickboxing também fiz por alguns anos, ainda tenho as minhas luvas, graças a Deus já não bate ninguém, mas ainda tenho todo o histórico disso que foi a Sara, né? E nesse contexto foi que a gente a gente se casou, Daniel e eu nos casamos em 2002, fomos para o Wildwood, alguns não conhecem, o Wildwood é uma instituição, é tipo vários dos ministérios que a gente já está vendo no Brasil agora, né, tipo Serra do Cipó, tipo ICEVES, né, ministérios que buscam um preparo missionário e tudo mais. Aí a gente veio para o Wildwood em 2002 e ficamos até 2004, mas quando eu tive a aula sobre isso lá, e vocês podem ver que tem aí as minhas fotos de 2003, estamos em meio de Wildwood, mas eu estou lá com as minhas calças, e todo mundo sabia, era senso comum, todo mundo sabia que o estudante entrava, ficava do jeito que a regra falava, mas assim que a gente saía a porta fora, cada um fazia o que queria, porque o povo não aguentava a regra. O que acontece é isso, a razão pela qual, e hoje eu falo sobre isso com abertura, porque a razão pela qual eu acredito que muitas de nós, ou muitos de nós, muita gente não cumpre essas coisas na sua própria vida, é porque muitas vezes nos é dado informação e nós precisamos de conversão, né? A gente aprende certas coisas, e por isso é que eu logo no início falo, eu não estou aqui para convencer ninguém, eu vou apresentar para vocês aquilo que serviu para mim, e o Senhor que faça a sua obra, se for o momento de fazer. Mas quando fizeram a aula sobre modéstia, vestimenta e tudo em Wildwood, não teve nenhum efeito sobre mim, antes pelo contrário, eu olhei e disse, não, eu não vou ser esse saco de batata que vocês estão mostrando aí, nem pensar, tem uma competição feminina aí, eu não vou perder meu homem, né? Nem pensar nisso, né, porque nossa mentalidade está conectada com aquilo que o mundo vive. Então, foi mais ou menos ali na transição 2005, 2006, que eu estava fazendo os meus estudos, as minhas buscas com o Senhor, e realmente, né, comecei a pensar, disse, será que sim, será que não? E eu tive várias experiências que, a partir do momento em que eu comecei a usar o que costumavam chamar, né, nossa, aí vem a Sara com seu saião. Quando eu comecei a usar o meu saião, né, eu comecei a observar algumas mudanças comportamentais em outras pessoas, não em mim, mas em mim, Deus está trabalhando e eu não estou vendo. Mas nas pessoas, eu comecei a ver, normalmente, os homens estavam sendo mais respeitosos, especialmente aqueles ambientes, assim, que a gente passa e os homens começam a mandar, né? Ei, blá, blá. O saião não faziam isso. O saião eu passava direitinho e todo, né? Afinal, tem coisa aqui, né? Então, assim, começaram coisas a acontecer que eu comecei a perceber que Deus realmente estava chamando para um ponto mais elevado, em que eu tive que começar a repensar, mas afinal eu estou querendo estar numa competição, para que eu estou nessa competição? E foi uma fase até bastante importante, porque
aqueles que já viram o testemunho do meu esposo, ele comenta, né, que ele tinha realmente algumas dificuldades com questão de ser mulherengo e dificuldades com essas coisas, e isso fazia com que eu ainda tivesse mais necessidade de estar na competição da mulherada. E foi um momento muito importante para mim, porque foi um momento em que eu disse assim, Senhor, se não é meu, de mão aberta, ficar agarrando não é meu também. Deixa eu ficar quietinho, se é meu, vai ficar quietinho, eu não preciso ficar agarrando. E foi aí que eu libertei essa preocupação de ficar correndo atrás, de ficar tentando competir com o mundo. Se ele vai ficar comigo é porque o Senhor mantém comigo. E olha, graças a Deus, através de todas essas obras que Deus fez, é, nunca tivemos mais nenhuma dificuldade, nenhum problema com isso. Deus realmente trabalhou no meu coração e trabalhou no dele. Então, muitas vezes a gente entra num comportamento que não tem realmente lugar para nós como mulheres cristãs. Aqui estão 2 livros, aqueles que quiserem tomar nota, e no fim eu posso passar de novo, 2 livros que eu recomendo, tá? Para quem quiser fazer mais pesquisa a fundo, são 2 livros que são bem detalhados e tem muita informação para aqueles que quiserem buscar mais informação sobre isso, tá? Agora, vamos entrar a nossa corrida, tá? Que é a nossa grande corrida. Moda, de onde veio? Seria bom agora a gente começar a abrir a nossa mente para o quando, onde, o que, veio da onde, para a gente poder entender por que que a gente faz o que faz, por que que a gente vive do jeito que vive. Uma coisa que eu costumo dizer muito importante e especialmente para a geração em que nós estamos, eu converso muito com os jovens exatamente nessa linha de a gente está vivendo agora, mas a gente não viu todo o trajeto anterior. Se a gente não for buscar as razões das coisas, a gente vai só virar um boneco na mão do inimigo, porque as coisas que a gente faz hoje têm razão de ser. Elas existem por uma razão. E se a gente não buscar essa razão, nós vamos ser só bonecos. Então, procurem ver isso, tá? A partir de agora. Certamente que estamos cientes que os nossos trajes, ou as nossas roupas, estão sujeitos à cultura, ou pelo menos já estiveram. Algum momento da história, nós sabemos que as roupas eram consideradas. Ao olhar para aqui, a gente sabe quem é que é o mexicano, quem é que é o indiano, quem é que é o asiático, o chinês, né? As roupas, elas tinham uma conexão cultural. No entanto, as coisas foram mudando. Só para nossa referência, eu coloquei aqui alguns vestuários das culturas antigas, em que as pessoas se reconheciam pelo seu vestuário, né? Mesmo num período em que todo mundo usava saião, era o que o homem vestia, o que a mulher vestia, eram diferentes. E aqui vocês podem ver que a mulher, ela se vestia de acordo com a sua cultura e ela tinha uma determinada influência dentro dessa cultura, né? Nós vemos que na Bíblia, por exemplo, histórias onde mulheres como Herodias, a filha de Herodias, né, foi dançar para Herodes e foi exatamente ali que se pediu a morte de João Batista, ou, por exemplo, quando o rei Artaxerxes fez uma festa e chamou a sua esposa Vasti para vir ser apresentada no meio dos homens, demonstra ali, por exemplo, como uma mulher egípcia, ou uma mulher árabe, ou uma mulher na linha em que as roupas já eram mais sensuais, transmitiam uma carnalidade diferente, enquanto que a mulher hebraica, como vocês veem, é uma mulher que estava modestamente vestida, né? Importante é lembrar que Deus deixou essas informações por alguma razão, né? E é interessante que é intemporal. Deus deixou essa informação lá atrás, e muita gente hoje se zanga com esse versículo, se desagrada com esse versículo, mas a gente vai entender por que ele deixou isso, né? Em Deuteronômio 22:5 diz, não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Se a gente conseguir entender, e ao fim de hoje, talvez vocês consigam entender esse versículo de uma outra forma, tá? A gente costuma ver esse versículo numa forma bem fechada, e até muita gente se zanga com isso, porque usam isso para bater na tal das calças, né? Mas tem muito mais por trás desse versículo do que a gente normalmente vê. Uma coisa que eu gosto muito de ver, e eu acho lindo como Deus trabalha nessas coisas, até para as crianças, né? Mesmo na natureza, os machos e as fêmeas são diferentes. E é interessante ver que Deus teve o cuidado de manter essa diferença dentro das espécies, cada espécie. Você vê o macho e a fêmea, você sabe qual é o macho, você sabe qual é a fêmea. E garanto que eles não se confundem.
É uma coisa importante de manter na mente. Vocês não se esqueçam dessa palavra. Os animais não se confundem quem é a fêmea e quem é o macho. Mais tarde, hoje, vamos já conseguir entender isso melhor. Interessante é que no mundo animal é o contrário, né? No mundo, na nossa realidade humana, a mulher tem que ser a pavoa, né? Chamar atenção. Mas no mundo animal, os machos são os que chamam atenção. É interessante que é praticamente o mesmo conceito, mas ao contrário, né? De chamar a atenção. Uma coisa que eu gosto também de ver, foi interessante essas duas fotos que vocês veem aí dos meus filhos, a Rebeca e o Davi, foram fotos que eu tirei para o passaporte, anos atrás, mais de 10 anos atrás, e eu achei engraçado porque quando eu estava colocando as fotos deles no Photoshop para poder limpar o fundo, né, coloquei a carinha de um em cima do outro, eu disse, gente, eles parecem gêmeos, que isso? Tem 1 ano e meio de distância, mas parece gêmeo. Aí eu disse, olha que interessante, apesar de parecer gêmeo, ter muitas características bem parecidas, você vê que o queixinho dele é mais masculino, é mais quadradinho, dela é mais fininho. Você vê que as feições do macho e da fêmea, apesar de serem muito parecidos, continuam sendo diferentes. Deus teve o cuidado de fazer essas coisas e nós somos diferentes por alguma razão. E hoje nós vamos abordar isso. Também é interessante pensar que num tempo atrás, há anos atrás, se você pedisse a uma criança para desenhar uma família, isso seria um desenho bem próprio de se fazer, né? Porque antigamente, no seu próprio tempo, a diferença era mais notória entre os homens e as mulheres. Mas hoje em dia a gente não sabe o que desenho que vai sair. Por que a gente não sabe? Não só pelo fato de que agora se vestem da mesma forma, mas porque hoje em dia a confusão tomou conta. Né? A confusão tomou conta para o ponto de que a gente não sabe qual é a família de que estamos falando, e vocês entendem o que eu quero dizer, né? Quão importante é para você um sinal que defina homem e mulher? Quando você entra num shopping, quando você vai a algum lugar, é importante que o banheiro, ou a casa de banho, né, para os portugueses, é importante que esteja definido a imagem do homem e da mulher? Para nós adultos que sabemos ler, quase que tanto faz. Mas imagina que o sinal fosse igual. Quão importante seria para as crianças, ou quão importante seria de forma geral para pessoas que não sabem ler, que os sinais fossem específicos e determinantes do gênero, né? Mas hoje em dia, se fôssemos considerar como os ícones são criados a partir de como as pessoas se vestem, esses seriam 2 sinais perfeitamente normais, porque o sinal que mostra a saia já não é aplicado como uma maioria. E eu quero deixar até uma nota interessante, não tão positiva, que seria muito bom que as pessoas conseguissem ver os adventistas ou as adventistas pela forma como se vestem. Normalmente, o que vai na sua mente quando você vê uma pessoa com uma saia longa, com um cabelo mais comprido, ou sem maquiagem? Infelizmente, as pessoas não olham para essas pessoas e dizem, nossa, aí vai uma adventista. Pensem nisso. Muito importante isso. Mas imaginem que vocês entram no lugar e esse é o sinal que vocês entram. Esse é um sinal real, tá? Eu não fiz esse sinal para palestra. Eu encontrei esse sinal uma vez num certo lugar. Gênero neutro. Está ali escrito, qualquer pessoa pode usar este banheiro, independente do seu gênero ou expressão sexual. Como você se sentiria entrar? E eu sei que isso está sendo agora um ponto de grande polêmica em todo o mundo, né? Mas como você se sentiria entrar num banheiro e, na verdade, estarem homens e mulheres simplesmente porque se dizem pensar de outra forma? Isso me aconteceu uma vez. Foi erro meu. Mas eu entrei, nós estávamos viajando nas nossas muitas andanças, acho que já tínhamos viajado naquele fim de semana, ou naquela semana, acho que umas 5 vezes de avião, e eu já estava perdida nas horas, no lugar onde estava. E a gente chegou em Lisboa, um aeroporto que eu conheço de frente para trás, perfeitamente. Mas chegamos lá, era 1 da manhã, eu estava exausta, precisei sair do avião, fomos colocar as coisas no lugar lá, eu fui usar o banheiro e entrei no banheiro. Quando eu entrei assim, encontrei um urinol. Disse, gente, que isso? Já estão pondo urinol no banheiro das mulheres aqui em Lisboa. O mundo está perdido? Nossa, que isso? Aí fui,
usei o banheiro, tô pensando em nada, né? 1 da manhã, usei o banheiro, tô saindo, eu tô olhando para aquele urinol, eu disse, mas gente, eu não tô acreditando que tu puseram urinol. Aí na hora que eu tô saindo do banheiro, eu olhei pro sinal e disse, ui, eu é que errei. Entrei, entrei no banheiro errado, não olhei para o sinal. Então, essa que é a verdade. Será que a gente não está observando os sinais à nossa volta e a confusão está tomando conta? Gente, muito importante isso. Uma das coisas que eu gosto muito do fato da gente ter feito escola em casa é a oportunidade de ter livros para a escola que tenham esse tipo de informação. Esse é um livro da terceira série que eu usei para os meus filhos, e é um material dos Menonitas, muito, muito bom. E, interessantemente, aqui está um tópico que eu não pensei que o livro fosse abordar, mas está falando exatamente sobre a questão das roupas do povo de Deus. As túnicas das mulheres a túnica das mulheres era mais comprida que a do homem. As mulheres usavam longos véus em vez de turbantes. As suas roupas eram de cores mais vivas do que as roupas dos homens. É muito interessante isso. Deus sempre deixou esse critério. As roupas, apesar de serem parecidas, voltamos a dizer, elas tinham um critério específico para o homem e para a mulher, que a distância você conseguia identificar, seja pela forma das pessoas, ou seja pela roupa que estão vestindo, você conseguia identificar, tá? E agora fazendo um salto mais longo, não andando por todos os séculos em frente, mas vamos dar um salto grande, aqui nós conseguimos ver que até relativamente século XV, XVI e até XVII, as diferenças eram bem visíveis, né? Apesar de estarem mais ou menos de saia em alguns casos, os homens vestiam de uma forma, as mulheres vestiam de outra forma. Apesar de não parecer, essa do lado direito é uma mulher. Então, nós podemos ver que realmente a diferença foi importante de se manter ao longo do tempo. Agora, fazendo uma viagem rapidamente, vocês podem ver que no mesmo período de tempo, as coisas sempre foram evoluindo para os homens em termos de, agora saímos um pouco da saia, vestimos uma calça balão, agora vestimos um short balão, e vai começando, mas a mulher continuou sempre com aquele vestidão, né? E daí chegamos à parte, né, no século XVII, uma dos momentos de maior mudança, foi onde as coisas começaram a tomar realmente forma. E aqui, a partir daqui, é que eu quero começar realmente a observar com vocês, porque foi quando as coisas começaram a tomar uma outra vertente. Tá? No século XVII, a França influenciou a moda dos demais países da Europa. A figura máxima do rei, não é, Luís XIV, também ele era chamado Rei do Sol, ele foi considerado como o inventor do luxo, ele deixou um legado de símbolos de ostentação e de sofisticação, assim, uma coisa incrível. Vocês vão ficar chocadas com algumas das coisas que ele colocou na história, né, na sociedade. Essas são as pernas do rei Luís, com a meia calça justa e salto alto. Sapato de salto alto foi invenção do rei Luís. Os diamantes, o champanhe, a gastronomia, os precessores da boutique, grifes, salões de cabeleireiro, tudo começou ali, né? Coisas que não existiam antes, ele foi o inventor disso tudo, tá? Isso é muito importante para a gente lembrar. Para Luís, ostentar o luxo era uma forma de poder. A França soube utilizar esse poder de sedução para influenciar outros países. E aqui a gente vai começar a ver uma das coisas mais interessantes. Se estivéssemos tendo a possibilidade de ter os meus filhos aqui, eu ia colocá-los vestidos com essas roupas, porque eu e o Daniel, vocês provavelmente não sabem disso, mas o nosso casamento a gente vestiu com a era vitoriana. Então, o meu vestido era assim, esse balãozão, ele de cartola, né, de roupinha de pinguim, né, e a gente tem, quando eu costumo apresentar isso, a Rebeca e o Davi andam com essas roupas lá para dentro, e é muito interessante ver a reação do povo com aquele vestidão, né, como é incômodo, não é fácil de vestir assim. Então, o que eu estou trazendo para vocês é que no século XIX, realmente começaram as coisas a tomar uma proporção diferente, elas tinham que ter essa estrutura embaixo da roupa, porque as roupas eram bastante pesadas, a quantidade de saias que elas usavam eram bastante pesadas, a própria questão da higiene em relação a essas roupas eram inconvenientes, porque lavar não tinha máquina, era tudo na mão, essa quantidade de roupa não era lavada recorrentemente, como hoje em dia a gente usa uma vez, 2 vezes, já está na máquina.
né, que é o ideal, elas não eram assim. Então, isso para dizer para vocês que, na verdade, a reforma do vestuário, ela não se iniciou com a igreja. Muita gente usa a expressão da reforma da roupa, reforma do vestuário, pensando que é uma reforma adventista, mas na verdade não, na verdade isso foi uma reforma do mundo, né? O mundo começou uma reforma de vestuário por causa de questões que não eram práticas, a roupa não era prática. Para nós, os textos que Ellen White usa, especialmente em relação ao vestuário, claramente que ela usa a questão da modéstia, né, para recomendações e tudo, especialmente porque ela viveu nesse período em que as mudanças estavam acontecendo, Deus teve o cuidado de deixar com ela também informações de como deveriam ser as coisas para nós, mas o início desse processo não tinha nada a ver com roupa, não tinha nada a ver com modéstia, desculpa, tinha a ver com saúde. A razão pela qual era importante para nós, como igreja, ter alguma informação sobre isso, era por questões de saúde, tá? Não vamos confundir. Hoje em dia, a gente tem que dizer ao contrário. Vocês vão ver alguns dos textos que a gente vai ver aqui, que Ellen White falava sobre encurtar a saia. A gente não pode dizer para a mulherada hoje para encurtar a saia, senão a gente vê o espírito dela. Tem que, né, baixar um pouquinho, porque senão está vendo mais do que precisa. Então, a sociedade mudou. A razão do mundo tinha a ver com praticidade, a razão da igreja tinha a ver com questões de saúde. Você vê que o corpo da mulher era estrangulado, os órgãos eram estrangulados, a respiração era comprometida, a digestão era comprometida, tá? Um Conselho sobre Saúde, página 599, diz assim: a reforma do vestuário incluía toda a peça de vestuário que está sobre a pessoa, aliviava o peso sobre os quadris, fazendo penderem as saias dos ombros, removia os apertados espartilhos que comprimiam os pulmões, o estômago e outros órgãos internos, e induz a curvatura da espinha e a quase um incontável cortejo de enfermidades. A devida reforma do vestuário provia a proteção e o desenvolvimento de cada parte do corpo. Tá vendo? Então, os textos que nós temos inicialmente para a reforma de vestuário têm a ver com saúde, queridas. Nós precisamos focar nisso, para não perdermos a noção e, às vezes, entrar em algum debate desnecessário, quando algumas pessoas, né, seja de um lado ou de outro, estejam tentando defender questões. Agora, para surpresa nossa, aqui está a senhora que é realmente responsável pelo início da reforma do vestuário. Ela se chama Elizabeth Miller. É interessante que seja uma Miller, mas não tem nada a ver com os Milleritas, ok? Ela simplesmente ela foi uma das pessoas importantes nisso, porque ela era uma defensora dos direitos das mulheres. Não é? E nesse objetivo da defesa dos direitos das mulheres, uma das coisas importantes era tirar as peças que eram inconvenientes para a função da mulher, para os trabalhos que a mulher fazia, ok? E considerando todo o estilo de vida que elas tinham, andar a cavalo, ela não até tem alguns textos em que ela comenta, não é? As mulheres entrando na carruagem, limpando toda a poeira da rua e levando consigo, né, aquela quantidade de doença. Então, o objetivo era realmente tratar de livrar essas saias ou esses vestidos para algo mais curto, que depois vieram a trazer calças com o traje americano, ou bloomer, que algumas de vocês já devem ter ouvido falar. Certo? Ela era conhecida como Lib, como eu disse, era uma defensora e apoiadora financeira dos movimentos, do movimento pelo direito das mulheres, certo? O foco significativo aqui tinha a ver com as ativistas. Então, pensemos qual foi o objetivo, tá? E aqui, muito rapidamente, vou apresentar para vocês outra Elizabeth. Temos aqui 2 Elizabeths e 4 palavras-chave: reforma do vestuário, direito das mulheres, igualdade e feminismo. Se vocês estiverem bem atentas, vocês estão vendo o que foi o caminho que essa reforma teve. E aquilo com o qual estamos vivendo hoje, a situação que estamos vivendo hoje, teve um início nesse processo, tá? Vocês vão entender um pouco melhor consoante fomos andando. É interessante, e essa aqui começa a ficar bem interessante, queridos, muito interessante, porque aqui começamos a vê-los eles mesmos falarem. Repara,
Essa Elizabeth, ela diz, a reforma do vestuário era vista como essencial para liberar as mulheres das restrições funcionais impostas às suas atividades por convenções que reforçavam uma sociedade dominada pelos homens. Bloomers, que era um traje específico, foram usados por líderes do movimento pelos direitos das mulheres como um ato de quê? Rebelião. Aqui já começamos a ver qual foi o segredo que nem ficou em secreto. Elas falaram abertamente sobre isso. O ponto da coisa aqui era realmente um ato de rebelião das funções da mulher. A partir de um certo momento, as mulheres chegaram a um ponto de dizer assim, não, basta. Eu quero também fazer a mesma coisa, eu quero ser como os homens. E vamos falar um pouco mais sobre isso, consoante andamos, mas eu acho que vocês, se mantiverem essa parte na mente, vão entender muito do que está acontecendo agora. Essa outra Elizabeth, a Elizabeth Stanton, ela diz, a questão não é mais como você se apresenta ou aparece, mas mulher, como você se sente. Enganoso ao nosso coração. Será que nós devemos ser levados por sentimento? Será que devemos fazer como sentimento? Aí voltamos para aquilo que falamos na semana passada. Nós somos muitas vezes levadas a vestir de forma que nos sintamos bem onde vamos. A gente olha em todos os ângulos, vê se a roupa está batendo do jeitinho certo para transmitir uma certa coisa e nos fazer sentir de uma certa maneira. E isso é uma das coisas interessantes que quando nós vemos os movimentos satanistas ou Nova Era, o grande ponto de mudança é exatamente faz o que queres, fazem, para nós fazermos o que queremos, ou o que sentimos. E isso é um ponto bastante perigoso. Então, se nós formos olhar bem para a situação, essa reforma do vestuário, ela promovia uma igualdade, mas essa igualdade era de Era de direitos ou era de funções? Porque a gente usa a expressão a igualdade de direitos, mas, na verdade, o que elas estavam lutando era por uma igualdade de funções. O que nós estamos aqui vendo é que a grande luta entre os homens e as mulheres começou a ser porque as mulheres queriam ser iguais em funções. Aí entra a situação da guerra, os homens vão para a guerra, os homens saem saem da foto, né? E aí as mulheres começam a trabalhar fora, começam a fazer o seu dinheiro, começam a ter outro tipo de expectativas, que não tem nada de errado, vamos ver, eu não estou aqui de maneira nenhuma, eu trabalho, enquanto os meus filhos foram pequenos, e até enquanto tinham que acabar a escola e precisavam de mim, eu decidi pessoalmente não trabalhar, decidi pessoalmente que nós decidimos pessoalmente que iríamos fazer todo e qualquer sacrifício para que pudesse estar em casa e fazer o melhor para que eles pudessem ter, né, toda a atenção, todo o cuidado, toda a educação, e o Daniel como provedor. Mas aqui nós vemos uma situação em que essa igualdade de direitos, em que, em casos como esse, né, com grandes manifestações, homens de qualidade respeitam a igualdade das mulheres, isso era só um clichê, porque, na verdade, o que aconteceu foi uma perda, né? Agora as crianças começaram a ser educadas por terceiros, pelas ruas, e aí, entretanto, chegou a televisão, e aí, entretanto, chegaram outras coisas, e as crianças perderam a figura da mãe em casa, porque agora a mãe simplesmente ela aumentou o seu problema. Ela agora vai para fora, trabalha, e agora ela chega em casa e ela tem ainda o seu trabalho, né? Porque essa igualdade, foi muito bom a mulher encontrar igualdade lá fora, mas ela não lutou pela igualdade do homem cá dentro. E isso trouxe desequilíbrio dentro de casa, não é? Agora, uma coisa que eu quero dizer para vocês é que um comportamento machista não pode ser resolvido com um comportamento feminista. Os dois são extremos e os dois estão errados. O que acontece é que o inimigo ele gosta de fazer a situação pendular. A mulher foi abusada? Foi. Houve um erro de postura da parte dos homens perante as mulheres? Sim. Resolver isso agora com a emancipação da mulher e a mulher agora é totalmente independente, isso não está resolvendo o problema, está trazendo um outro problema. Ok? Quero que vocês se lembrem disso, porque com essa briga de igualdade, isso é o que acontece. Se nós temos igualdade, nós continuamos tendo um problema. O que nós precisamos não é igualdade, porque a igualdade é o estado de ser igual, especialmente em status, direito e oportunidade. O que a gente realmente precisa é uma equidade
ser justo e imparcial com as coisas, porque senão a igualdade nos dá as mesmas oportunidades, mas nem todos estamos na mesma situação, ok? Então, antes, as mulheres trabalhavam até os ossos em casa. Agora, elas vão para fora, trabalham até os ossos na rua, aí depois voltam para casa e trabalham até os ossos em casa. Qual foi a nossa grande vantagem? É uma luta que foi uma luta, não foi positiva para nós. Agora, volto a dizer, eu não estou falando isso de maneira nenhuma de forma pejorativa no ponto em que as mulheres trabalham. Como eu acabei de dizer, eu, por exemplo, agora eu já estou trabalhando e colaborando com as questões da casa e tudo mais, mas nós temos que entender bem qual é o nosso foco, qual é o nosso objetivo. Porque eu me lembro quando eu tinha 19 anos e, né, nós ficamos noivos, casamos, eu tinha 20 anos, as minhas amigas todas indo para a faculdade, todo mundo doido comigo, nossa, mas como você vai casar? Você não pode casar. E na minha mente eu só pensei assim, gente, eu posso fazer faculdade depois. Se eu for fazer faculdade agora, eu vou ter que pôr tudo isso para esperar, meus filhos vão ter que esperar, ou então eu vou ter que fazer assim, vou estudar, porque se eu estudar agora, eu vou entrar no mundo do mercado, daí eu vou ter que fazer uma escolha. Ou eu vou ter que parar o mercado e deixar o meu diploma na parede para cuidar da minha família, e daí quando eu voltar para o mercado, vou ter que estudar tudo de novo de qualquer jeito, ou eu vou continuar com a minha vida profissional e alguém vai ter que cuidar dos meus filhos. Então, parando para pensar nisso muito rapidamente, eu pensei, não é interessante para mim fazer nenhum curso agora. Eu acredito que mais interessante para mim agora é dedicar a minha melhor energia, a minha melhor força, para realmente cuidar e educar dessas crianças. Depois eu ainda vou estar jovem, que é o que eu me sinto agora. Eu ainda estou jovem para continuar estudando e continuar trabalhando e continuar fazendo qualquer coisa, mas os meus filhos estão educados, estão criados, estão na sua vida. Então, eu acho que para nós, queridas, é importante nós vermos qual é a nossa prioridade. E eu não estou aqui para dizer prioridade para ninguém, eu não estou aqui como modelo para ninguém, estou partilhando para vocês aquilo que foi para mim importante, eu não me arrependo. Se tivesse que voltar atrás, faria tudo de novo. E quando eu olho para aquilo que realmente aconteceu, realmente o que acontece aqui é, olha, eles próprios dizem 100 anos de modistas rebeldes e revolucionários. Será que é isso que eu quero para mim? Será que eu quero fazer parte desse grupo? Será que eu quero ter o meu nome ligado a isso? Foi isso que começou a bater na minha mente. Quando Deus começou a trazer essa informação para mim, eu disse, espera aí, eu estou no time errado. Como assim rebelde e revolucionário? Eu não quero ser rebelde. Quem é que é o rebelde? Eu não quero ter nada a ver com isso, não. Então, na verdade, eles nem escondem a identidade por trás disso tudo. Então, o feminismo começou a ganhar uma grande forma, né? Entre movimentos sociais, movimentos políticos, ideologias, né? Começou a tudo entrar aí e mudar a posição dentro do lar. E isso começou a dar uma briga, porque a briga foi agora um quer ser melhor que o outro, né? Nesse processo, e agora muito rapidamente, só para vocês terem a compreensão do processo que isso aconteceu, muito disso até nós não estudamos, porque é fora do nosso contexto, porque aconteceu muito aqui, e daqui as coisas saem, não é? É profético, nós sabemos profeticamente que seria assim, mas em 1848, o movimento pelos direitos da mulher se lançou a nível nacional com uma convenção em Seneca Falls, em Nova York. E foi organizado exatamente pela Elizabeth Stanton e a Lucretia Mott, que é essa do meio, né? E depois dessa convenção, eles começaram a brigar bastante pela questão do voto da mulher, como a mulher devendo ter os votos, né? Parte nos votos. Então, essas três senhoras que vocês veem aí, elas e outros ativistas formaram, então, organizações que se concretizaram, conscientizaram o público e pressionaram o governo a conceder uma série de direitos, inclusivamente o voto às mulheres. Depois de 70 anos de briga para frente e para trás entre o governo, finalmente nos Estados Unidos eles conseguiram fazer uma emenda na Constituição, no ponto 19, que realmente colocou a mulher como voto, com o seu direito de voto, e todas as outras coisas que incluíam o direito delas, né? Depois tivemos a questão da guerra civil, tivemos uma série de coisas que empurraram a mulher para realmente ter uma posição mais ativa na sociedade, o que eu
dentro do seu contexto, não vejo nada de errado, mas considerando aquilo que o inimigo realmente está tentando fazer conosco, é perigoso. E aqui nós podemos lembrar que dentro de todo esse período que estamos falando, os cavalos ainda são a parte principal de transporte, né? As mulheres estão acostumadas a andar com as suas saias até bastante pesadas, e saias difíceis de vestir, mas estão acostumadas a andar a cavalo, né? Mas aí começou a entrar o ponto da bicicleta. A bicicleta veio à baila. Alguém teve essa linda ideia, que tá ótimo. Usamos muito bicicleta hoje. Mas o interessante foi que as mulheres, com a questão da bicicleta, foi uma coisa muito interessante que aconteceu, foi que elas começaram a discutir em relação a ter a roupa, porque criaram, né, uma roupa para as bicicletas. E aí foi a questão, andamos de saia até hoje, mas agora para andar de bicicleta tem que ter uma outra roupa, porque não dá para andar de saia com a bicicleta, é inconveniente. E aí começaram a fazer revistas, você vê essas revistas que homens caindo da bicicleta por ver a mulher em bicicleta, né? E é interessante depois, essa última imagem que vocês veem aí, vocês veem debates entre mulheres que nem tinham bicicletas, mas começaram a comprar o traje. E daí começaram e muitas dessas mulheres, quero dizer para vocês, elas correram grandes riscos e tiveram grande opressão no processo que fizeram isso, porque, obviamente, não eram bem vistas na sociedade as mulheres que vestiam esses trajes com as calças que, né, os homens vestiam. Agora, é interessante também, eu quero trazer para vocês essa reflexão, que muitas de vocês que já devem ter ouvido falar sobre essa transição devem estar perguntando, e a Amélia Bloomer, né? Porque o nome Bloomer, que se deu à roupa, é exatamente por conta do nome dela. É interessante que ela veio trazer esse traje, né, chamado Bloomer, e esse traje, como vocês podem ver, ele está muito próximo daquilo que era o traje do homem 200 anos antes, né? Nós andamos mais ou menos atrasados com o processo de conexão da roupa da mulher com a roupa do homem. Agora, eu até acho que comentei com vocês na semana passada, esse vão de atraso, ele tem sido reduzido. Nós vemos aqui uma mudança, um trajeto de 200 anos para a mulher começar a vestir aquilo que o homem vestia. Hoje em dia, nós estamos provavelmente com 10 anos, 5 anos de atraso. E na semana passada, quando falamos, eu até mostrei para vocês que entre a década de 80, 70, para 2000, por ali, nós estávamos com uns 20 anos de atraso, está reduzindo cada vez mais. Hoje em dia, já praticamente não tem essa... É bem curta o nosso vão entre uma roupa e outra. Mas é muito interessante se vocês pararem para refletir, para observar isso aqui, que isso trouxe bastante polêmica no tempo delas. Eram as rebeldes do seu tempo, né? Vestirem dessa forma. Vocês podem encontrar muitos artigos, vocês podem ver aí os links e tudo, tem muitos artigos que vocês podem ver, vocês obviamente, vão encontrar artigos a favor e contra, dependendo do autor, se ele é a favor ou contra esse movimento, né, do feminismo e do direito das mulheres e tudo mais. Então, nessa reforma do vestuário, vocês veem do lado esquerdo aqui, as mulheres com aquele saião, com a inconveniência de andar para um lado, para o outro e tudo, e essa transição através do bloomer para o costume americano. E o costume americano, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, Ellen White tem alguns textos sobre isso. Esse que eu vou ler para vocês agora, a tradução é minha, eu posso passar para vocês depois, mas eu só encontrei em inglês, eu não consegui encontrar esse texto em português. E diz assim, está em Manuscript Release, volume 5, página 380, parágrafo 2, diz assim: eles têm todos os estilos de vestidos aqui, portanto, isso demonstra que Ellen White ela foi a algum lugar que realmente estavam com várias vestimentas diferentes, né? E ela vai dizendo, alguns são muito apropriados, significando, né, de bom gosto, parecem bons, se não forem tão curtos. Devemos conseguir modelos deste lugar e acho que podemos conseguir um estilo de vestido mais saudável do que o que nós usamos agora, não sendo ainda como o bloomer ou traje americano. Os nossos vestidos devem ser de 4 a 6 polegadas mais curtos do que agora usados, e em nenhum caso devem ser abaixo do topo do salto do sapato, e podem ser um pouco mais curtos até do que isso, com toda a modéstia. Vou fazer um estilo de roupa em meu próprio gancho, que esteja de acordo perfeitamente com o que me foi mostrado.
A saúde exige isso. As nossas mulheres frágeis devem dispensar as saias pesadas e cinturas apertadas se valorizam a sua saúde. Voltamos a ver aqui que apesar de nessa fase estar acontecendo toda essa revolução, essa reforma, os bloomers, o costume americano, as mulheres começando a vestir calça aqui, embaixo da saia e tal, Ellen White, ela está trazendo uma certa visão, né, que ela teve em relação à roupa, e muita gente usa esse texto para falar da questão das 4 ou 6 polegadas que ela fala, mas o que eu quero deixar para vocês é que isso ela não estava com uma régua, tá? Ela está dando uma imagem daquilo que ela viu, que ela teve em visão. Ela não está fazendo uma medida exata. E o importante que eu estou querendo trazer com isso é que, como vocês sabem, e já expliquei isso e volto a repetir, isso para mim é extremamente importante, ela não está falando só sobre modéstia, ela está falando sobre questões de saúde. Então, o objetivo aqui de serem mais curtos é exatamente para não ficar pegando pó, para não ficar pegando sujeira, ela está falando exatamente de subir a saia, né? Então, hoje em dia a gente tem essa dificuldade de saber quão curto pode ser a saia, porque a gente está se prendendo à letra da lei, e não ao espírito da lei. O espírito da lei é a modéstia para nós agora, não só a questão da saúde, porque hoje em dia nós não temos essas roupas pesadas, mas temos ainda a questão dos nossos braços e pernas expostos ao frio ou ao calor, temos ainda a questão de algumas roupas apertadas, cintos apertados, coisas que nós ainda podemos rever em termos de saúde. Mas o ponto principal que ela está trazendo aqui em relação a isso não é exatamente para a gente agora andar com régua e ficar medindo, tá aqui 4, 6 polegadas, ok, agora está certo. O objetivo não é esse, o objetivo é, pelo espírito da lei, quando a gente anda, quando a gente se senta, quando a gente se levanta, está mostrando muito. Quando a gente vai para a igreja, a gente tem que ficar cobrindo o meio das pernas com escola sabatina ou com inário? Se tem ali qualquer coisa que está tendo que ser escondido na hora, a gente tem que ficar puxando a saia o tempo todo para baixo? Isso já demonstra que a saia não está certa, que a saia não está cobrindo, que a saia não está fazendo o propósito, tá? Então é importante a gente entender qual é o conceito, não só o exemplo que ela está dando, ok? Andando para frente, que nós temos muito que ver aqui. Mensagem escolhida 2 fala ainda, há ainda outra moda de vestido que é adotado por uma classe de pessoas chamadas reformadoras do vestuário. Imitam o sexo oposto, o mais possível. Usam casquete, calça, colete, casaco e botas, sendo esta a peça mais sensata do traje. Ok? Aqui já estamos tendo É interessante quando ela diz que ela não é apto, não é modesto. Se a gente olha para essa roupa, dá até vergonha, porque a mulher está bem cobertinha, considerando o que a gente está vestindo hoje. Aquilo que a gente vê na rua hoje, essa mulher está bem coberta, está bem modesta. O problema é que a gente comparando dentro dessa sociedade, as coisas estão sendo demasiado expostas. Estamos falando de uma cultura em que um homem, se ele visse o calcanhar da mulher, ele já não dormia à noite. Tudo estava coberto. Então, a partir do momento que as coisas começam a se descobrir, nossa, o homem nem dorme quando vê ali um pedacinho da cor da perna da mulher, né? Então, hoje em dia, a gente tem que entender que nós perdemos já, a sexualidade está em todo lado, a gente anda fora, assim, não é só a mulherada que anda, os outdoors, tem a Victoria's Secret, que ela já revelou mais o segredo que a gente precisava ver, tudo está revelado aí fora. Os que adotam e defendem essa moda estão levando a chamada reforma do vestuário a extremos muito objetáveis. Agora, essa parte está vermelho? Guarda isso na sua mente. Confusão será o resultado. Repare, isso foi escrito há mais de 160 anos. A gente devia ter tomado mais atenção a essa parte. Confusão será o resultado. Olha só isso. Designava Deus que houvesse clara distinção entre o vestuário do homem e da mulher, e considerou a questão de bastante importância para dar direções explícitas a esse respeito, pois se ambos os sexos usassem o mesmo vestuário, isto causaria confusão e grande aumento de crime. Será que a gente pode dizer que isso aconteceu na história? Será que a gente pode dizer que está acontecendo isso na história? Confusão foi o que aconteceu.
O nosso tempo está acabando, mas eu quero concluir com vocês rapidamente, só observando um pouco dessa confusão. A gente vai ter que continuar na semana que vem, porque eu sei que a gente só tem 5 minutos agora, mas eu quero dar uma rápida abordagem para vocês. Confusão. Isso é o que a gente tem na nossa frente. O que é isso? Sem nenhum preconceito, sem nenhuma... O que é isso? Eu estava viajando e na revista que estava no avião, eu encontrei essa imagem, eu tirei uma foto e disse, não, isso é o quê? Isso é um homem? Isso é uma mulher? Se a gente olhar só para o corpo, é um homem com comportamento ou uma posição feminina. Mas se olhar para a cara, fica difícil de saber se esse é um rosto de mulher, se é um rosto de homem. Essa é a confusão que a gente está, no qual a gente está agora. Ok? Essa é a confusão. E vocês vão entender, na semana que vem, a gente vai continuar andando com esse tópico, vocês vão entender por que essa confusão é tão importante agora. Porque esse tem parte, o objetivo do inimigo com todo esse trajeto é exatamente causar confusão. E vocês podem ver hoje em dia as crianças estão sendo doutrinadas de forma diferente, elas estão sendo doutrinadas numa confusão. Então, o objetivo, e por isso é que eu queria trazer para vocês, na semana que vem, quando a gente começar falando mais sobre a questão dos trajes, da roupa, vamos tocar no aspecto que foi perguntado na semana passada em relação às calças, vamos ver a história disso, como isso entrou, como começou, como continuou. Vimos hoje um pouco sobre isso com relação ao costume, né, ao traje bloomer e ao traje americano, mas vamos poder entender um pouco mais dentro do nosso contexto, quando realmente começou a fazer mais parte do nosso armário, né, da nossa coleção de roupas. Mas o objetivo que eu queria deixar para vocês, e que eu queria que vocês refletissem, é que não estamos aqui falando só de roupa. A roupa foi apenas a estratégia. Nós temos que entender o que o inimigo realmente quis com isso, qual foi o objetivo que ele teve com isso. E o objetivo foi causar confusão. E vocês, no fim dessa palestra, no fim dessa série, vocês vão conseguir entender por que foi tão importante causar essa confusão. Ok? Nós estamos num período profético muito sério, muito importante, que a gente não pode se dar ao luxo de estar em confusão. As coisas têm que estar muito claras, preto no branco. Então, eu vou deixar para vocês, nós vamos parar aqui, porque se eu começar aqui vai ser outro tanto de tempo, não é? Falando sobre como essa confusão entrou, eu vou passar a palavra de volta para Cris, não é? Não sei se é Cris ou para Marli, mas eu queria que vocês ficassem com isso na mente, e na semana que vem a gente vai entrar um pouco mais a fundo nesse processo estratégico que o inimigo teve, de trazer essa confusão perante nós, ok? E eu quero deixar um pouco mais de tempo para as perguntas também, porque a semana passada ficaram perguntas não respondidas e eu não queria que a gente corresse esse risco. Obrigada, Sara, mais uma vez. Foi uma bênção. A gente tem aprendido muito com você. E na próxima terça-feira tem a continuação, né? Tem bastante conteúdo ainda pela frente, né? Tem, sim. Eu estou correndo com a tradução. Vocês orem por mim. Mas pela graça de Deus estamos indo bem. Que bom, que bênção. E agora a gente acabou de ter nosso bate-papo, a gente não grava o nosso bate-papo. Então, se você quiser tirar dúvidas com a Sara e ver as respostas dela, ouvir as respostas dela, participa conosco na próxima semana, na próxima terça-feira, das 6 às 6h30, tá bom? Você faz uma oração para a gente terminar, Sara? Sim, vamos orar. Querido, santo e amoroso Deus que estás nos céus, ó Senhor, somos tão gratos pelas informações que nos deixaste. Somos tão gratos, Senhor, porque tiveste o cuidado de deixar tudo escrito para nós, para o nosso bem, para o nosso entendimento. Ó Pai, por favor, que não sejamos relapsos no estudo, na busca, no entendimento, na busca do entendimento que tu tens para nós. Dá-nos, por favor, essa fome da verdade. Ó Senhor, somos gratos por todas essas famílias que foram representadas hoje de manhã aqui. Pai, que isso possa ter sido uma bênção, que essa reunião possa ter sido uma bênção para cada uma delas, que cada uma que esteja na sua caminhada possa ter encontrado respostas, possa ter compreendido coisas. E, Senhor, que eu quero pedir que possas continuar a abençoar essa série que estamos fazendo e que cada uma possa ter a oportunidade de encontrar soluções para problemas que possam estar, com os quais possam estar lidando, Senhor.
Quero pedir uma bênção sobre as filhas deste lar. Apesar dessa não ser uma apresentação só para mulheres, é uma apresentação, obviamente, que tu deixaste para cada um de nós, independentemente do gênero, mas certamente tu sabes, Senhor, as razões pelas quais isso afeta tanto mais as mulheres na nossa realidade. Eu quero pedir, Senhor, por esses casos das jovens e senhoras das igrejas que ainda não estão vendo a realidade do problema, Senhor, que possas nos dar sabedoria, paciência, tal como tens tido conosco na nossa própria caminhada. Ó Pai, por favor, abençoa. Abençoa cada uma neste dia que está seguindo para a sua jornada, para os seus afazeres, que possas, Senhor, continuar a iluminar e a elucidar cada mente, e que possas voltar a ser conosco também na semana que vem, e que possas continuar a trabalhar na nossa mente, no nosso coração, essa reforma de vida, não só de vestuário, mas de vida, de coração, para que possamos estar de pé no dia, Senhor, no dia em que vieres buscar os teus. Peço essas coisas, agradecida por tudo, pela tua bênção, pelo teu poder sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação.